Bom, então vamos lá. O Marx é mais um dos pensadores da sociologia. Ele foi baseado no pensamento dos marxistas utópicos que ele vai criar a teoria dele, né? E a principal ideia de Marx é falar sobre a luta de classes. A história da humanidade é a história da luta entre classes. Ele diz que até o processo de evolução da humanidade, evolução científica e tecnológica, se deu em função das relações de trabalho. Para que haja alguém que pense, há sempre alguém que trabalha por ele. Vamos pegar a sociedade da Grécia Antiga. Enquanto os filósofos tinham tempo para pensar, existiam os escravos que trabalhavam pesado, né, com mão de obra pesada, para sustentá-los. Então, a história da sociedade é a história da luta entre classes. Bom, então, o trabalho é o conceito-chave da sociedade para o Marx. Vocês compreendem o que significa trabalho, a palavra trabalho? Sim, mas o que significa a palavra trabalho? O homem é o único animal que realiza trabalho na sociologia. Por que os outros animais não trabalham? Por que as abelhas não trabalham? Na biologia, na biologia fala, né? Hã? Não. E nós não trabalhamos também para sobreviver? É, se você não trabalhasse, Felipe, provavelmente alguém teria que trabalhar por você, né? Adão e Eva, Adão e Eva trabalhavam no paraíso? Não. Então isso não é trabalho. Pergunto, por quê? O que Adão e Eva faziam era exatamente o que as abelhas e as formigas fazem. Hum? Tem, as abelhas têm superiores, as formigas também. Adão e Eva também não trabalhavam. Trabalhar, pessoal, significa transformar a natureza. O homem é o único animal da Terra que é capaz de transformar a natureza. Tudo que é considerado trabalho passa por esse processo de transformação. Então, trabalho é o conceito-chave da sociedade. Olha, ninguém aqui vai desenvolver um tipo de atividade no futuro, mesmo que atividades intelectuais, onde não vai ser necessário transformar algo. As abelhas não transformam nada em nada. Adão e Eva não transformavam nada em nada. A natureza oferecia para eles tudo pronto já, né? Tudo aquilo que eles necessitavam. Então, o conceito de trabalho. Aí é outra questão. Ela faz o mel, mas ela usufrui daquilo que ela faz, né? A ideia de se fabricar o mel é quando você pode, de repente, usá-lo para alguma coisa, né? Eu entendi o seu ponto de vista. Mas até mesmo para fabricar o mel, ela extrai algo da natureza e que o próprio corpo dela produz, né? A gente também faz cocô. Nem por isso a gente pode considerar aquilo como trabalho. Pode ser que dê trabalho, mas. Ixi. Voltou a tela? Ah, tá. Então, o trabalho nasceu junto com a propriedade privada. O primeiro homem que inventou a ideia de transformar a natureza também inventou a ideia de dizer: isso é meu. Né? O primeiro cara que começou a desenvolver trabalho, vamos pensar lá no Neolítico, na época da agricultura.
Os primeiros agricultores começaram a dizer: não, essa terra é boa, então eu vou pegá-la para mim, né? Ela produz. E aí, quem quiser usufruir dessa terra vai ter que realizar trabalho, ou seja, vai ter que se subjugar a mim, porque eu vou inventar uma cerca e vou, né, cercar essa propriedade de terra. É assim que começa a ideia de diferenças sociais. A origem das diferenças sociais está na propriedade privada. Nós só somos diferentes socialmente por aquilo que a gente tem. Vocês sabem perfeitamente que nós somos o que nós temos e não o que nós somos de fato, né, na nossa essência. No mundo capitalista, valoriza-se aqueles que são bem-sucedidos e mal-sucedidos. Os mal-sucedidos são inferiores, né? Porque acredita-se que eles não tiveram capacidade de se enriquecer. Os bem-sucedidos são admirados. Então, o Marx ele vem trazer a ideia de socialismo como sendo uma das etapas para se chegar até o comunismo. No comunismo, moçada, não existem classes sociais. Então, o que seria o socialismo? Uma etapa para a gente conseguir evoluir até chegar no comunismo real, né? Inclusive, no comunismo, o Estado ele é pautado como uma entidade que fica em segundo lugar. Acaba-se a burocracia, todos terão direito a tudo e a propriedade privada é abolida. Aliás, ó, a propriedade privada já é abolida na etapa intermediária, que é o socialismo. Então, o objetivo do Marx não era transformar uma sociedade em sociedade socialista, mas sim uma sociedade comunista. Consegue compreender a diferença? Tem alguém aí? Então, existem conceitos do Marx que caem muito em vestibular. Acho que talvez seja o dos sociólogos o que mais se apresenta no Enem e na FUVEST. Mais-valia, o conceito de mais-valia. Vocês lembram que esse conceito que a gente estudou no primeiro colegial? Mais ou menos. Isso, muito bom, Felipe. A mais-valia é a apropriação da, do trabalho, ou do trabalhador, né, da força, apropriação da força de trabalho do trabalhador. Ou seja, hoje eu pago um salário mínimo para um funcionário da minha empresa. Amanhã eu exijo que a produção dele seja o dobro e eu continuo pagando o salário mínimo. E ele vai aceitar isso. Ele não vai nem perceber o que ele está fazendo. Ele dobrou a sua produção e eu mantive o salário dele no mesmo valor, né? E no final do dia, quando ele chega em casa cansado, ele diz para a esposa: que bom que eu tenho um emprego. Graças a Deus, meu patrão é um patrão bom, que me paga em dia e etc. Então, a mais-valia, ela muitas vezes passa despercebida por nós. Então, eu gostaria que vocês lembrassem disso. A mais-valia é a apropriação da força do trabalho do trabalhador pelo burguês, é óbvio, né? Então, isso acontece muito até os dias de hoje. E a gente pode perceber que as novas leis de trabalho, elas exigem que o burguês, no final do ano, divida parte do lucro da empresa com os funcionários, justamente para não cometer essa ideia de mais-valia. Tudo bem? O contexto de alienação do trabalho. A alienação do trabalho ela acontece quando o funcionário, o trabalhador, ele não se reconhece no próprio processo de produção do qual ele faz parte. E eu sempre cito o exemplo. Todo cara que trabalha numa montadora de carro, ele pode ter o carro que ele monta?
Muitas vezes ele não tem grana para comprar aquilo. Tanto que as montadoras elas são obrigadas a fazer um desconto para os trabalhadores, para quem é trabalhador da empresa, pagar um pouco mais barato do veículo, porque muitas vezes ele não pode ter aquilo que ele mesmo vende, aquilo que ele mesmo fabrica. Eu cito outro exemplo. Quantas são as vezes que a gente vai numa concessionária e encontra o cara que trabalha na concessionária da Volks tem um carro da Fiat? É um absurdo, não é? Né? Ele vende carro da Fiat, ele vende carro da Volks, né? Só que ele só tem um carro da Fiat, não é porque ele não confia na Volks, é que de repente ele não tem grana para comprar um carro da Volks, né? Ou de repente é o carro que ele conseguiu, né, com o dinheiro que ele tem e assim por diante. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, não, tá? Só estou citando como exemplo. O materialismo histórico e o materialismo dialético. Ele fala da diferença entre os dois. O materialismo histórico, eu gostaria que vocês se lembrassem que é a base do processo produtivo. Ele geralmente implica no conceito dos modos de produção que foram existindo no decorrer da história. O primeiro modo de produção foi aquele primitivo, onde os homens coletavam sementes, plantavam sementes lá no período neolítico. O modo de produção asiático se desenvolveu no Egito e na Mesopotâmia, quando vocês estudaram. Vocês estudaram isso esse ano de novo em história, né? É aquele modo de produção onde o Estado fica com grande parte da produção. E aí é ele quem distribui os grãos e tudo mais. Vocês se lembram na aula de história de Egito, que vocês tiveram esse ano, que o Estado mantinha toda a produção agrícola, depois ele distribuía de acordo com as necessidades. O modo de produção escravista, lá de Grécia e Roma Antiga, era o modo de produção onde você toma, né, do trabalhador a liberdade e faz com que ele se sinta parte do próprio processo produtivo. O escravo ele se confundia com o próprio trabalho que ele desempenhava, independente de qual era a função dele. Alguém quer falar alguma coisa? O feu... Oi. O materialismo histórico é a base do que o Marx diz das diferenças sociais, né? Ele é a base para se compreender de onde vêm as diferenças sociais. Então, o materialismo histórico ele está implícito nos modos de produção, que são esses: o primitivo, o asiático, o escravista. Quando surge o cristianismo, a escravidão acaba em Roma. E aí surge o modo de produção feudal. O cara não é escravo, ele é servo. E por ser servo, ele tem tantos direitos quanto escravos. Lembram-se disso quando vocês estudaram feudalismo, né? O camponês muitas vezes vivia numa condição inferior à condição dos escravos romanos e gregos. Lembrem-se também que na Grécia nem todo escravo era trabalhador braçal. Tinha escravo que era professor, tinha escravo, é a mesma coisa. Tinha escravo que era filósofo, tinha escravo que era engenheiro, né, matemático e blá blá blá. O modo de produção capitalista seria esse modo de produção do qual a gente vive, né, onde existe o confronto entre duas classes, proletário versus burguês. E, por último, o comunista, do qual ele pretendia implantar, que, para o Marx, seria a forma mais justa de se viver em comunidade, em sociedade. Aí vem o materialismo dialético, né? Dialético, lembre-se que significa o confronto entre duas ideias. Ele basicamente é superado aí pela luta de classes, da luta de classes. A contradição que existe, a contradição histórica que existe entre dominantes e dominados, né? No materialismo dialético é bem mais fácil a gente compreender as diferenças sociais, porque esse confronto eterno entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que produzem só pode ser superado através do chamado comunismo.
né? E aí ele cita um exemplo da Revolução Francesa. Para que serviu a Revolução Francesa, que vocês estudaram em História o ano passado? Né? Ela era chamada de Revolução Burguesa. E por ser uma revolução, ela deveria ter transformado todas as camadas da sociedade, e não uma só, como é o caso aí da Revolução Francesa e da inglesa também, né? A única diferença entre a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa é que a francesa teve participação popular, mas nenhuma delas trouxe à tona as reivindicações populares. As pessoas que eram pobres continuaram pobres, não mudou nada, né? O que mudou é que transferiu-se o poder da mão da nobreza para a burguesia. Todo mundo tem ciência disso, né? Infraestrutura e superestrutura. O Marx ele usa a ideia de infraestrutura como sendo a base de uma casa, como sendo o alicerce de uma casa. O que é a infraestrutura? Eu separei para vocês, né? Aliás, infraestrutura e superestrutura vem não só do pensamento de Marx, mas do Engels, né? Os dois eram muito amigos e conseguiam, de certa forma, entrar em concomitância no pensamento. Então, a infraestrutura é a base, né? Ela, ela traz para a gente a ideia daquilo que realmente sustenta uma sociedade. O que sustenta uma sociedade? É o trabalho, são as diferenças sociais, a colocação de um sobre o outro, de uma classe social sobre a outra, né? Então essa é a base da formação da sociedade. E a superestrutura? Ela é chamada de super justamente porque é aquela que realmente sustenta a infraestrutura. Eu, por exemplo, se eu nasci pobre e morro pobre, não vai me fazer diferença nenhuma nunca ter experimentado ser rico, né? Da mesma forma, não acontece com um rico. Se ele nasce rico e nunca experimentou ser pobre, ele não faz a mínima questão, né, que isso aconteça. Mas a superestrutura é a que de certa forma, vai dar sustância à infraestrutura. As superestruturas são as religiões, o Estado, a cultura, a ciência, a política. Então, vamos lá. O que faz uma pessoa se conformar com a classe social da qual ela vive? As entidades, as instituições. Nós já tratamos disso na sala de aula. O que acontece com uma pessoa que chega lá no pastor evangélico, no padre, e reclama: ai, padre, eu queria tanto ser rico, eu sou pobre. O que ele vai falar? Contente. Eu acho que aí na igreja evangélica, né? Porque na ideia da igreja católica, o padre vai falar: minha filha, Deus te deu essa cruz, você tem que carregar, você é feliz. Deus te ama mais do que o burguês. Deus te ama mais porque você é pobre, ele olha mais para você. A pessoa se sente tão valorizada que ela continua sendo serva do seu dono. Ou seja, ela continua aceitando aquela vida de miséria e trabalhando por pouco, né? Lembrando que, qual a ideia do Marx? Que as classes menos favorecidas, que são a maioria da população, se unissem. Se unissem e derrubassem o burguês. Quem é mais importante na fábrica? A máquina, o burguês ou os operários? Né? Então não adianta ele ter máquinas, ele não sabe como fazê-las funcionar, ou se mesmo que ele soubesse, ele não daria conta sozinho da produção. Então, mas o funcionário da empresa entende que ele é mais importante que o dono da empresa? Ele entende que ele está sendo explorado ou qualquer coisa assim? O que dá sustentação para essa exploração é exatamente as estruturas sociais formadas aí pela igreja, pelo exército, pela polícia, pela política e etc., né? Então a superestrutura ela não é autônoma, ela não nasce por si só, ela é fruto desse processo de exploração de uma classe pela outra, né? E aí terminamos. Alguma dúvida?
Ó, seria bom que vocês tivessem esses slides, então, que eu vou mandar no grupo para a próxima aula, para a prova, né? Provavelmente eles vão implantar a prova para a gente fazer online. Lá no Logos estão fazendo. Ah, provavelmente. Deixa eu parar de gravar aqui.